vamos lá, hoje temos um tema super legal, um tema instigante, né? Eu confesso que eu comecei a ler esse livro e eu leio várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu raramente fico num livro só. E aí eu tava lendo esse livro junto com outros, e dei uma parada e tudo mais. E aí voltei recentemente, assim, e li numa sentada, porque maravilhoso. E aí surgiu como ideia de live, né? Porque como a nossa live de quinta é nesse intuito de lives changing lives, ou seja, trazer coisas que podem contribuir, que podem mudar, que podem trazer insights interessantes, né? Então eu resolvi trazer esse tema aí de coragem, vulnerabilidade. Não sei se vocês já viram. Oi, amore. Oi, Ju. Não sei se vocês já viram o TED da Brené Brown. Ele tá disponível lá na Netflix e fala sobre isso, tá? Eu vou me basear muito. Eu vou me basear basicamente mesmo no livro da Brené Brown, tá? Porque ela fala sobre isso. Ela é uma pesquisadora norte-americana que passou mais de uma década aplicando pesquisa e se aprofundando nesse tema aí da vulnerabilidade, tá? Da coragem, da ousadia, né? E aí eu vou trazer aqui algumas definições e vou trazer os insights que ela coloca. Um livro que é voadora do começo ao fim. Tipo isso! Oi, oi! Tá? Então, não é filme, tá? É um TED. É uma palestra, na verdade. Tem o TED dela no YouTube e tem a palestra dela na Netflix. É uma palestra de 1 hora e pouquinho, mais ou menos. E vale a pena, tá bom? Primeira coisa que eu acho que é legal, assim, quando eu peguei esse livro para ler, comecei a dar uma olhada, eu me trouxe um certo, assim, um desconhecimento a respeito do que ela queria dizer com vulnerabilidade, tendo em vista que vulnerabilidade é um conceito multidisciplinar. No direito tem um conceito, na psicologia tem outro conceito, na administração tem outro conceito, em gestão pública tem um outro conceito. Então, realmente pode significar um monte de coisas. Eu dei uma pesquisada no dicionário para trazer aqui a questão da definição de vulnerabilidade. E aí lá está escrito assim, qualidade de vulnerável. Que é suscetível de ser exposto a danos físicos ou morais devido à sua fragilidade. Olha só que interessante. Na verdade, o que a Brené Brown fala de vulnerabilidade tem a ver com isso, né? Só que não é assim devido à sua fragilidade, né? É isso que ela vai desconstruir, na verdade. Você se torna mais forte quando você vive a sua vulnerabilidade com consciência, né? Então, assim, sim, é suscetível de estar exposto, a correr risco, né? Só que isso vai te fortalecer como ser humano, tá? Então essa é uma diferenciação. Aí lá no dicionário tava assim, pessoas vulneráveis, né? As que não têm capacidade de suportar os efeitos de um ambiente hostil. Isso aqui vai totalmente de encontro ali ao que a Brené Brown fala no livro dela. Tá bom? E que se encontram em situações de risco. Aqui tudo bem, realmente é aquele que se expõe, tá? Ela vai definir um pouquinho ali. Antes de entrar no livro, especificamente, que é uma delícia, muito, muito, muito recomendo que vocês leiam, tá? O livro que eu tô falando é esse aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, tá certo? Pois é, por isso que é legal definir, tá, Monize? Porque você tá falando aí que quando se fala em vulnerabilidade, logo é associada à fragilidade, porque existe esse conceito, existe muito esse conceito. Olha só, no direito, estupro de vulnerável. A gente tá falando de um conceito que é muito, muito presente em várias disciplinas, tá? Então é importante a gente aqui começar definindo.
Mas antes de falar, então, especificamente da vulnerabilidade e tudo mais, eu vou abrir falando com a abertura que ela coloca no livro, que eu acho que é muito legal, diz muito sobre o conteúdo do próprio livro. Ela traz uma citação que é o seguinte, olha só que lindo. Ela fala o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Olha que lindo. Esse discurso é um discurso do Roosevelt de 1910, né? Quando ele fala de cidadania como república. E é um discurso maravilhoso, tá? E fala muito sobre o que é vulnerabilidade, tá? Viver com vulnerabilidade, vivenciar a vulnerabilidade é viver com ousadia, é ter coragem de expor a sua própria vulnerabilidade. É sobre isso, né? Quando ela fala a coragem de ser imperfeita, é assim, cara, eu vou errar, eu vou tomar decisões ruins, mas eu vou lidar com isso da melhor maneira e vou me tornar resiliente à vergonha, né? Ela fala muito sobre resiliência à vergonha. Então, é um livro que inspira muito, porque você começa a perceber o tanto de armadilha que a gente, né, que você acaba criando para você mesmo, como uma forma de não entrar na vergonha, né? A gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo de ousar, porque a gente tem medo disso. E isso é uma coisa interessante. Logo no começo do livro ela já define isso. Ela fala, olha, as pessoas têm medo de passar vergonha, ou de se expor, de correr risco, porque elas têm medo de perder algum vínculo importante, né? Ou seja, eu tenho medo de alguém me julgar, alguém que eu amo deixar de me amar por conta disso, né? Lá no princípio último seria isso. E inclusive, assim, da pessoa ter vergonha de eu ser quem eu sou. Quando eu demonstro a minha fraqueza, o primeiro mito aqui que ela fala é que vulnerabilidade não é fraqueza. Mas como a gente tem isso embutido na nossa cabeça, parece que a gente é mais fraco por a gente ter essas imperfeições. Só que vamos lá. Quem é perfeito? Não existe, né? Quem não erra, né? Quem não comete equívocos, quem não passa vergonha, quem nunca passou vergonha na vida, não existe isso. Não existe isso, tá? É uma ilusão, certo? Então, vamos lá. Eu fiz um resuminho aqui para poder ir orientando, tá certo? Eu vou passando algumas passagens aqui do livro e vou comentar algumas coisas com vocês que eu achei muito, muito, muito legal mesmo. Ela tem outros livros, tá? Sobre o tema, mas esse aqui foi o principal, digamos assim. Eu me importo muito com o que as pessoas pensam de mim. Ela vai falar sobre isso, tá certo? Isso aí não é vulnerabilidade. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa que ela fala é da cultura da escassez. Nós temos escassez de acreditarmos que a gente não é o bastante. A gente não é bom o bastante, a gente não é bonito o bastante, a gente não é inteligente o bastante, a gente vive sempre nessa escassez, nessa falta de ser o bastante. E isso causa medo, tá? E aí é por conta disso que a gente não ousa, que a gente não tem coragem de se expor, porque a gente acha que nunca vai ser o bastante, ok? E aí ela começa trazendo que numa sociedade que é enraizada, criada, né, moldada na competição, né? Então, se você
E não existe não ser, tá? Porque a não ser que você seja um ser alienado dessa sociedade. Mas a sociedade, ela cria muito essa questão da competição. Você cria conceitos, eu até falei sobre isso acho que na primeira live que eu fiz aqui, eu falei sobre isso, que a gente inclusive cria conceitos na nossa cabeça a partir de opostos. E isso cria também uma competição entre nós. Então, uma sociedade em que está enraizada a competição e a desmotivação, acaba que a gente vive com medo de passar vergonha, né? A gente vive com medo de se expor. E aí ela vai falando de alguns mitos aqui relacionados então à vulnerabilidade. O primeiro mito dele é que vulnerabilidade é fraqueza, né? Até falei aqui um pouco. Na verdade, vulnerabilidade é incerteza, certo? Então é importante diferenciar. Vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma incerteza, é correr um risco, tá? Na verdade, eu acho uma fortaleza em vez de uma fraqueza, porque você precisa se encorajar para correr aquele risco, ok? Segundo, vulnerabilidade não é comigo, né? Existe gente que fala assim, não, esse negócio de vulnerabilidade não é comigo não, isso aí não é pra mim. Tá, vulnerabilidade não tem isso. A vida em si é vulnerável. A gente vive incerteza o tempo todo, tá? Então, viver a vulnerabilidade não é uma escolha, é um caminho que não tem volta, tá? Aqui a gente pode escolher, o que a gente pode escolher a partir disso é como a gente quer viver essa vulnerabilidade, tá? O que a gente escolhe, gente, pensando aqui em toda a construção que já está sendo feita aí nas lives, se você pode modificar o seu mapa de mundo, se você pode cuidar das crenças e refazer e ressignificar e tudo mais, o que você pode controlar não é a realidade. Não é a realidade. Não são os fatos, né? Você pode sair daqui e na hora que você está descendo a escada, você sem querer tropeçar, quebrar o pé, você pode estar dirigindo e alguém bater em você. Quer dizer, você não controla os fatos. Não controla os acontecimentos. O que você controla? A sua reação diante desses acontecimentos. E olhe lá. Porque muitas vezes a gente é muito guiado por um mapa cheio de crenças inúteis. E aí a gente não consegue nem controlar nossas próprias reações. Enfim, mas ela tá falando aqui que diante da vulnerabilidade, que a gente pode controlar é como vamos viver essa vulnerabilidade. Mas não existe, eu não vou viver uma vida vulnerável. Você vai se expor em alguns momentos do seu dia, tá? Da sua vida. Outro mito é que a vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Então agora eu vou viver uma vida vulnerável, vou expor tudo da minha vida. Não existe isso, tá? Nós temos coisas que acontecem conosco, sentimentos, fatos e tudo mais, que nós não precisamos expor. E outra, uma relação de confiança em que você exerce essa vulnerabilidade, ou seja, você cria vínculo com alguém de confiança para, né, contar como a sua rede de apoio, ela é construída ao longo do tempo. Ela é em pedaços. Você não chega e despeja na pessoa toda a sua vida e fala, então é isso, eu sou isso. Não existe também isso, tá? Inclusive, ela fala sobre esse perfil da pessoa que chega e despeja um monte de fraquezas e... fraquezas é ruim porque ela já falou que não é uma fraqueza, né? Mas assim, despeja toda a sua vulnerabilidade. Ela chama isso de pessoa holofote, né? A gente, na verdade, busca por pequenos feixes de luz. A pessoa que vem, ela sufoca o outro com isso. E a ideia é que as pessoas se afastam, né? Então, ao invés de você criar vínculos, você rompe vínculos, ok? Hoje em dia, está muito difícil confiar nas pessoas. Não acho, tá? Não acho. Talvez você esteja confiando nas pessoas que não são as pessoas que você deveria confiar, tá certo? Isso são vínculos que você cria ao longo do tempo. Muito bem, e o último mito que ela coloca é o eu me garanto sozinho. O mito do eu me garanto sozinho parece que é uma coisa assim, não, eu nunca vou passar dificuldade, porque, cara, eu me garanto sozinho aqui, tô de boa, tô tranquilo, nunca vou precisar de ajuda.
também lê do engano, tá? Nós somos vulneráveis, nós somos imperfeitos. Então, nós precisamos de ajuda, sim. Nós vamos ter imperfeições, sim. E a jornada da vulnerabilidade não foi feita para seguir sozinha. Ela foi feita para seguir com outras pessoas, ok? Então, viver uma vida vulnerável inclui contar com as pessoas que você tem uma conexão. Pessoas que você ama, pessoas da sua família, né? Essa rede aí de apoio, que eu chamo de rede de apoio. Posso chamar assim. Beleza. Combatendo aí a vulnerabilidade, a gente encontra a questão da vergonha, né? E esse contato com a nossa própria vergonha é fundamental para que a gente consiga abraçar a nossa vulnerabilidade. Quando a gente não deixa a vergonha dominar a gente está abraçando a nossa vulnerabilidade, tá? A vergonha, quando domina, ela impede você de exercer a própria vulnerabilidade. Claro que eu não tô falando aqui de timidez. Vamos lá. Não é timidez, tá certo? É uma questão de eu consigo viver uma vida tranquila, reconhecendo os meus erros, falando sobre as minhas vergonhas, sobre os meus medos. Ou eu guardo tudo, ou eu reajo de forma explosiva. Aí existem várias maneiras, várias reações diante disso, tá? Mas aqui ela tá definindo, olha, você precisa abraçar a sua vergonha. Se você não consegue abraçar a sua vergonha, você não consegue exercer e viver uma vida com vulnerabilidade, tá? Timidez seria uma forma, um padrão de comportamento que você possui diante das coisas da vida. Agora, se você enxerga a timidez como algo que te impede a fazer as coisas, você não está falando de timidez, você está falando de medo. Beleza? E o medo é resultado de vergonha. Vergonha dominando. Cultura de vergonha. Tá? E aí você precisa trabalhar isso, que é desenvolver a resiliência à vergonha. Ela fala sobre isso que a gente já falou também. Ela fala como se ela tivesse conversado comigo, porque eu li o livro e eu já acho que eu conversei com ela, mas é assim. Muito bem. Dependendo de como que a pessoa foi criada, do que ela aprendeu na vida ou tudo mais, ou como ela se relaciona com o mundo, ela pode atrelar sua autoestima à maneira como ela faz as entregas pro mundo. Olha só, a autoestima é o quê? A autoestima tem a ver com autovalorização. O quanto eu me estimo, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu cuido de mim, tá certo? Isso não tem nada a ver com o que você produz e entrega para o mundo. E a gente costuma ser criado muito no seguinte sentido. Você fez uma coisa, você produziu, digamos aqui, produziu um resumo sobre o livro. Aí a pessoa fala, nossa, como você é inteligente, como você é esperta. E você começa a criar uma autoestima vinculada ao que você faz. Olha só. E aí você começa a acreditar que se as pessoas dizem que eu sou boa, que eu sou inteligente a partir do que eu produzo, isso é o que importa. Tá certo? Qual é o problema disso? Você está atrelando a sua autoestima às suas entregas. Então, você vai ficar vinculada ao seu desempenho. Quando você não conseguir desempenhar bem alguma coisa, você vai ter uma frustração em nível de autoestima. Aí vem depressão, ansiedade, tá certo? Por quê? Porque você vinculou na sua cabeça que é o que você faz, que as suas entregas que importa. E mais, a opinião dos outros sobre a sua entrega é o que importa. Olha lá, e cultura da escassez. Não sou o bastante. Tá certo? E se em algum momento você não puder produzir bem por algum motivo? Frustração. Então, você tem que começar a entender que você é vulnerável, né? Isso é a coragem. Começa uma autocobrança, uma autocrítica, na verdade, né? Que a autocobrança, ela vai existir de qualquer forma, mas é uma autocrítica fortíssima.
E a gente vai ver aqui, logo logo eu vou falar pra vocês o que isso pode acarretar, tá? A gente vai falar sobre isso, tá bom, Monize? Como é que a gente pode mudar? Ela dá algumas dicas boas aqui. E eu vou produzir um material a partir disso aqui, massa, que eu vou colocar uns esquemas, assim. Vou ver se eu consigo fazer um livro, um e-book, né? Alguma coisa, pra poder compartilhar, porque eu acho que é legal a gente transformar isso aqui em questões práticas. Ela dá algumas dicas muito boas, ela dá até alguns exercícios legais, mas ela não dá tanta dica prática, ela fala muito de conceito. E eu quero ver se depois eu consigo transformar isso aqui em alguma coisa que traga pra prática, tá bom? Oi, amiga, você veio, cara! Que coisa linda! Olha só, a vergonha, uma das coisas que ela fala, e sobre o equilíbrio, ela fala, tá bom? Ela fala, eu vou chegar nesse ponto, tá, Musa? Musa, qual que é o seu nome? Coloca aí que eu te chamo pelo nome, né? Melhor. E aí, ela fala sobre isso, tá? Sobre o equilíbrio. Nós vamos falar sobre isso também. Falando da vergonha aqui, então o foco vai ser na autovalorização e não na valorização da opinião do outro sobre o que você produz, tá certo? Porque isso aí é uma máquina de produzir vergonha, tá certo? Porque a gente vai frustrar, gente. Óbvio que a gente vai frustrar. A gente vai frustrar a expectativa do outro, a gente vai se frustrar, a gente vai... E se você ficar vinculado na sua entrega, como se isso fosse a base da sua autoestima, você tá lascado, você tá no sal, tá bom? Então, o foco vai ser na autovalorização. Descobrir seus potenciais, né? E descobrir que o primeiro passo... Hoje eu fiz uma voadora, tudo a ver com isso aqui, tá? É musa mesmo? Ah, que legal! Ah, então tá bom. Então, você foca naquilo que você se amar, né? Como é que a gente cuida de alguém que a gente ama? A gente não tem muito mais resiliência? Olha só. Se a gente, por exemplo, vou conversar com a Gabriela, minha filha. E aí aconteceu alguma coisa, eu falo, minha filha, mas olha só, você não tinha essa informação, você não sabia disso. Também você não precisa carregar essa culpa. A gente não faz isso? Esse diálogo que a gente tem com quem a gente ama, aplica em você. Porque a gente costuma fazer isso com o outro que a gente ama, mas aí quando é com a gente, o que a gente faz com o nosso diálogo interno? Que merda! Nossa, eu sou péssimo. Nossa, podia ter feito melhor. Nossa, aí você se esculhamba no diálogo interno. Essa é a mudança. A mudança no diálogo interno. A autovalorização. Cara, eu fiz o que eu podia fazer de melhor, eu dei o meu melhor naquele momento, eu tomei a decisão baseada nas informações que eu tinha conhecimento, eu não sabia do que poderia acontecer depois, ou eu não tinha aquela informação. Gente, um dos pressupostos da PNL que eu mais amo no mundo, que fala sobre isso, é o seguinte: você toma as decisões que você... as melhores decisões que você poderia tomar naquele momento. Você toma a melhor decisão, porque você se baseia em alguma coisa para tomar uma decisão. Cara, era o que você tinha condição de tomar de decisão. Mesmo que você falasse assim, mas eu sabia tal coisa, eu poderia ter pensado isso, mas não pensou. Fato, não pensou. E você tomou a decisão que você tinha condição de tomar naquele momento, a melhor decisão. A gente nunca toma a pior decisão, não existe isso. Beleza? A gente nunca tá satisfeito com nada. Isso aí você tá dizendo, tá? Isso aí você tá dizendo. Eu tô satisfeita com um monte de coisa. Então, olha só. Talvez, se você internalizar isso como uma crença pra você, eu nunca estou satisfeito com nada. Será? Por exemplo, você tá satisfeita com essa live? Então, esse nunca já foi quebrado, né? Não existe nunca. Ok? Não é legal? Adoro fazer perguntas que quebram. Eu vou fazer um e-book só com umas perguntas massas, assim, pra gente fazer uma mudança de mindset. Porque a gente cria um monte de crença, assim. E esse tipo de crença limita a gente a pensar nas outras coisas, entendeu? Então não é verdade que você nunca está satisfeito com nada. Olha, você tá falando aí muito satisfeito. Tá? Então vamos lá. Fatos sobre a vergonha.
que a Brené Brown fala? O que ela fala? Ela fala, que a vergonha é universal, ou seja, em qualquer pessoa do planeta sente vergonha. Beleza. Juju, deve ser o da Carol, né? Mindset. Maravilhoso, tá? Segundo, pessoas que não experimentam a vergonha são carentes de empatia e não sabem se relacionar. A pessoa que não sente vergonha significa a pessoa que não está nem aí. Eu vou falar aqui no termo, a pessoa que dá o foda-se pra qualquer coisa, tá bom? Desculpa o termo, mas é isso, tá? Esta pessoa fala assim, eu não me importo, isso aqui eu também não me importo. Eu não me importo, cara, eu não me importo com nada. Esta pessoa, ela não consegue sentir empatia. E a depender do nível de descolamento, de desconexão em que ela se coloca diante do mundo, é psicopatia, tá certo? Não existe isso. Nós fazemos vínculos, nós temos conexão com as pessoas, nós nos relacionamos o tempo inteiro. Então não existe isso de não sentir vergonha, tá? É normal sentir vergonha. Se você não sente vergonha de nada, tem alguma coisa errada. Quanto menos falamos sobre a vergonha, mais ela domina o nosso comportamento. O primeiro passo, gente, para superar a vergonha, olhar para ela e falar, tá, ela existe, beleza, mas ok, eu tô bem com isso e seguir em frente, é falar sobre ela. Tanto é que, olha só, qual é o comportamento que a sociedade mais estimula nos casos de abuso, por exemplo? Denunciar. Por que é tão difícil denunciar? Porque existe uma vergonha gigantesca por trás do abuso. Por que existe uma vergonha gigantesca por causa do abuso? Porque ela é feita na base do segredo. Presta atenção. Quem abusa fala, mas não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho, tá bom? E aí que tá. Só que é muito mais dolorido a questão do guardar o segredo do que ela fala sobre de uma pesquisa sobre isso, tá? Então, guardar o segredo na vergonha é 1000 vezes mais catastrófico do que a própria vergonha, tá bom? Até porque a pessoa não precisaria ter vergonha, mas vai botar isso na cabeça da pessoa, né? Difícil. Pessoa que tá passando por essa dor, tá certo? Pessoas que têm essas... Ai, minha filha, pois é. E tem, né? E tem. Infelizmente tem. Ela também aborda um pouco isso na questão da repetição, né? Da repetição. Normalmente, quem abusa foi abusado. Muito normalmente. Na verdade, eu nunca vi um caso que não fosse. É quase um padrão, tá? Porque a pessoa não sabe se relacionar de uma outra forma. Ela é muito treinada naquele comportamento abusivo. Nessa questão do segredo e tal. E tem um prazer ali que a pessoa sente vergonha porque sente um prazer também. Então é uma situação mais complicada, tá bom? Não é um assunto que eu gosto muito, mas eu posso colocar aí e pensar numa live, tá bom? Olha só. Ela define, a Brené Brown define vergonha no livro dela. Ela fala, depois de 12 anos pesquisando sobre vergonha, ela fala que vergonha, olha que interessante, é o sentimento intensamente doloroso, inclusive fisicamente, tá? Inclusive fisicamente. Ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Isso é vergonha. Por isso que a vergonha está muito ligada ao medo de ter este vínculo ou de ter esse amor das pessoas. Sim, e ela vai falar sobre traumas, tá? Por isso que uma das coisas mais importantes na criação de filhos, que ela vai chamar de pessoas plenas, filhos plenos, são as pessoas que vivem a vulnerabilidade de forma adequada, tá bom? Então ela fala que uma das coisas mais importantes para criar filhos plenos passou uma situação em que ele tá sentindo vergonha, você deixar claro, numa conversa muito sincera, em que a criança começa
vai formando esse vínculo de confiança com a mãe e com o pai. Ela fala, olha, você abre a porta para a vulnerabilidade dela, né? E deixa claro que passando essa vergonha, mesmo ela passando por essa situação de vergonha, sentindo isso, o amor é incondicional. Então você fala sempre pra criança, deixa isso sempre claro, tá? Ela tem um capítulo só sobre criação de filhos, que é maravilhoso, certo? Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho. Bom, uma diferenciação que eu achei legal, que eu acho importante falar aqui, é diferenciar vergonha de culpa. Olha só, que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas é legal de pensar sobre isso. E ela fala essa vulnerabilidade. A culpa, por outro lado, pode ser usada como mola aí de mudança, como um impulso para mudança, tá? Por quê? Porque a culpa tem uma responsabilização e uma consciência maior. A vergonha é, por exemplo, alguém fala assim, você é um burro. Aí a pessoa sente essa sensação ruim, esse desconforto da vergonha, tá? Se ele já internalizou isso como vergonha, ele vai pensar assim, eu sou burro mesmo, nossa, eu sou burro, ai meu Deus, como eu sou burro, ok? Isso é vergonha. Se a pessoa sentir culpa, tudo bem que culpa por chamar burro, mas enfim, vamos lá. Se a pessoa sentir, na verdade, culpa, qual que é a diferença? Ela vai falar assim, cara, eu falei uma coisa que não foi inteligente. Ela consegue diferenciar o comportamento, o fazer do ser. Entendeu? A vergonha é, eu sou isso. A culpa é, eu tive um comportamento que não foi legal. Isso também é importante na hora da criação de filhos, na hora de conversar com as pessoas, tá? Diferenciar, separar. Cara, e é muito legal, você sabe que eu já ensinei isso, sabe onde? Em curso de feedback para gestores. Porque o gestor fala assim, porque você, cara, você é ignorante demais. Isso é feedback? Não é feedback. O feedback é, descreva o comportamento e fale qual foi o comportamento errado. Você enviou o e-mail para esse endereço, não poderia, era para esse endereço aqui, de acordo com a regra. Tô criando aqui uma coisa, um exemplo. Comportamento, ok? Pois é. Eu também não gostava de falar em público, tá? Beleza. Pois é, o negócio de aprender na marra é que é o quê, Ju? Algumas pessoas aprendem na marra, igual você tá falando aí, se expondo, e vivem isso de forma mais tranquila. Tá pausando, mãe? Sai e entra de novo, porque às vezes é a internet. Vai pra perto do Wi-Fi. Pausou? Uai. Eu, hein? Eu vou ver aqui a internet. Peraí. Voltei. Melhorou? Melhorou ou não? Dá um ok aí pra eu saber que tá funcionando, gente. Voltou? Tá. Então, existem pessoas que vão aprender na marra e vão superar isso, ou seja, vão conseguir se expor depois e se sentir tranquilo 100% nunca é, né, gente? A gente sempre sente um friozinho, a gente sempre sente, eu tô expondo e tal, mas isso é de forma positiva. E vai ter gente que vai criar o trauma. O na marra gera isso, tá bom? Depende muito de como a pessoa vai significar isso. E o que influencia nessa significação? Ou seja, em como a pessoa vai internalizar isso? Como ela vivenciar isso, essa experiência. Pai e mãe podem ajudar nisso?
Podem. Podem. O contexto de convivência dela pode ajudar nisso? Pode. Tá certo? Uma das coisas é fazendo isso, diferenciando o comportamento, né? Do tipo, gente, eu saí do Wi-Fi, não sei porquê. Mas agora vai melhorar. Agora eu entrei no Wi-Fi de novo. Tá? Então eu tava falando o seguinte. A criança tá lá chorando, tá? Ai, eu tirei nota baixa. O que meus amigos vão pensar de mim? E o que minha professora vai pensar? Meu Deus, como eu sou burra. Não é isso? É isso que criança faz. O que você pode falar? Minha filha, meu filho, você não é burro. Você tirou uma nota baixa. Esse é o comportamento, tá? E ainda assim, que nota é essa? Né? A prova é só uma verificação daquilo que você aprendeu ou não. Você tinha estudado? Não tinha estudado muito. Então não tinha muito como você esperar ir bem. Mas você não é burro. Você é inteligente. E inteligente, inclusive, para entender que se você não estudar, você pode ir mal na prova. Porque a gente não lembra tudo. A gente precisa dar uma revisada. Tá. Tô ensaiando aqui, tá? Mas é isso que pode acontecer. Então, primeira coisa é desassociar. Uma coisa é culpa, outra coisa é vergonha. Tá certo? Culpa ligada ao comportamento, vergonha ligada ao que ela pensa sobre ela. Entra no nível de identidade, tá? E isso é muito bom de saber. Por quê? Porque é melhor a gente ir pra culpa, porque a culpa você pode mudar. Se é comportamento, eu posso olhar para esse comportamento e falar, então eu não vou agir da próxima vez assim, eu vou agir de forma diferente. Agora, se você acha que você é alguma coisa, é muito mais difícil mudar. Ok? Muito bem. O que mais? Aí ela também diferencia vergonha de humilhação, tá? E aí vem do diálogo interno a diferença. Sim, pode acontecer culpa e vergonha numa mesma situação. Pode. Tá certo? A vergonha, ela é uma barreira. Uma coisa muito mais difícil. Você pratica. Gente, olha só. Como é que a gente supera a vergonha? Prática de resiliência à vergonha. Nós vamos falar de algumas ações aqui que você pode fazer, tá? Vergonha e humilhação. Vergonha. Eu sou um fracassado. Humilhação. Eu não mereço ser xingado de fracassado. Tem a ver com merecimento, tá? Você se sentir humilhado é quase uma injustiça sobre aquilo que estão tentando te rotular. Os pais estão vivenciando muito esse contato agora com o ensino dos filhos, à distância, verdade. Deve mudar muita coisa para melhor no ensino. Espero que sim. Espero que sim. Tá? Espero que os pais consigam olhar para eles mesmos e começar a ver que filhos seguem modelos. Gente, já falei isso aqui em live. Quem dera fosse o que a gente fala, a gente está ensinando para os filhos. O que a gente fala, o conteúdo não importa muito. Importa muito mais o modelo. Se você está atento, para conversar, baixa para conversar com a criança, abraça, acolhe e faz outras coisas e se relaciona, né? Por exemplo, o casal se relaciona de forma harmoniosa, o casal se respeita, a criança observa isso, tá? E é isso que importa no fim das contas. Então, eu já vou até adiantar um pouco o que é a conclusão, né? A conclusão é, no fim das contas, para você criar, por exemplo, crianças plenas, você precisa olhar para si e viver uma vida plena. Quando você vive uma vida plena, o que significa você abraça suas vulnerabilidades, a criança aprende a abraçar as vulnerabilidades dela. Se você exige perfeição, se você é altamente crítico, né? A criança acordou,
Ah, se arruma aí, não sei o que tal. A criança aparece na sala com o cabelo despenteado. A primeira coisa que você fala assim, ah, esse cabelo, não sei o que. Você tá fazendo o quê? O que importa é isso, a perfeição. Vamos buscar o que tá tudo perfeito. Não existe isso. Não existe isso, essa exigência. Né? É claro que a gente quer filhos que tenham um excelente desempenho, que sejam felizes. A gente quer isso para os nossos filhos. Como é que a gente cria isso? Como é que a gente coloca isso na vida deles? É exigindo isso deles? E aí, na primeira imperfeição que você demonstrar na frente da criança, a criança vai falar, ô, incoerência. Ô, pessoa que fala, mas não cumpre o que fala, né? Fala, mas não faz. Aí não adianta nada. Falando em criança. Pode pegar, filha. Pode ir. Dá um oi. Linda. Entenderam? Então, a gente precisa... Um dos ela chama aqui de... Como é que é o nome? Ela coloca como... fronteira. As fronteiras. Uma das fronteiras, né, que precisam ser quebradas e tudo mais, é exatamente a do discurso e da prática. Não adianta você ter um lindo discurso e não praticar. E, cara, é difícil pra caramba praticar. Mas se você é uma pessoa em que o filho percebe que falha, né? Ou seja, você mesmo... Eu dei um exemplo aqui, né? Na última live que eu fiz com a Pri, eu falei, um dia eu soltei um gritão lá na cara da Gabriela. Tava estressada e tal. Aí na mesma hora eu baixei e falei, desculpa, filha, a mamãe tá cansada, a mamãe estressada, olha, também você não tem nada a ver com isso, não é com você, não sei o que tal, tudo bem, a Gabriela não tinha nem idade pra entender. Mas se eu... O que eu tô demonstrando pra ela? Olha, eu erro. E a culpa não é sua. Eu erro porque eu falho. E eu vou falhar. E você também vai falhar. Né? Então, é importante a criança também perceber esse comportamento. Porque aí ela tá aprendendo que ela pode falhar. Ok? Uma coisa legal que a Brené Brown fala também no livro é uma diferenciação das regras sociais que são criadas para homens e mulheres. Tá? As mulheres têm medo de falhar. Por quê? Porque mulheres têm medo de exercer a vulnerabilidade. Porque as mulheres têm regras sociais fortíssimas que buscam a perfeição. É a perfeição quanto à beleza, a perfeição quanto à maternidade, a perfeição quanto ao desempenho no trabalho, a perfeição quanto à constituição de família. E tudo que não bate com essa perfeição gera vergonha. E aí a pessoa tem medo, tá? Então as mulheres... Mas o mais forte de todos é a perfeição de beleza. Então por isso é tão difícil, muito mais difícil para as mulheres assumirem cabelo branco, assumirem ruga, assumirem que engordaram. Né? Então, por que para homem? Um homem pode ter barrigão, ser careca, os cabelos que sobraram ser branquinho e cheio de ruga. E a mulher tem que estar toda... Porque, nossa, ela é uma desleixada, nossa, ela não cuida de si mesma, nossa, parará. É uma cobrança, tá? E isso gera vulnerabilidade. Olha só, isso gera medo, né? De não atender essa expectativa, ok? Viver com ousadia é o quê? É você equilibrar entre isso. É você fazer as coisas pra você, não pra atender a que a sociedade está te exigindo. É difícil? Gente, viver com ousadia é muito difícil. Não é fácil, não. Tá? Eu também pinto o meu cabelo. Mas, ok. Mas eu faço, por exemplo, do jeito que eu quero. Eu não fico assim, mas você fica tão bem, não sei o que. Cara, eu faço o que eu gosto pra mim. Eu me sinto bem. E isso talvez tenha muito mais a ver com a autovalorização. É o que a gente tá falando aqui. Tá bom? Então, para a mulher é uma exigência de perfeição. E para o homem?
qual é a exigência do homem, da regra social do homem? O homem não pode fraquejar. Esse é o rótulo masculino. O rótulo masculino tem muito a ver com fraqueza, tá? Homem não pode chorar, homem não pode fazer coisas de mulher, homem não pode serem fracos, então homem não pode falar do medo, né? Como é que eles vão exercer a vulnerabilidade se eles não podem falar do medo que eles têm? Às vezes o cara tá em pânico, mas ele tem que sustentar ali o papel de machão, porque tem que cuidar da mulher, porque ele tem que ser o provedor, entendeu? Olha só, se eu falar pra vocês assim, é tranquilo a mulher ganhar menos, parece que é uma coisa quase que aceitável. A mulher ser mais nova, aceitável. A mulher é mais velha, a mulher ganha mais, a mulher o cargo mais alto na empresa do que o cara, no casal. Começa. Opa! Não é que é preconceito, é porque a gente não vai falar nesse sentido aqui. Ela tá falando no sentido de é porque isso demonstra como se fosse uma fraqueza. E essa é a questão, tá? Essa é a questão. Essa é a vulnerabilidade do homem. E aí ela vai falar disso ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o que causa? A pessoa vai chegando à meia-idade, né? Passa ali 40, 50. As mulheres vão ficando extremamente exaustas de suportar essas exigências. E o homem vai ficando cada vez mais isolado. Ele não consegue exercer a vulnerabilidade dele. Ele não consegue expor os medos que ele tem. Ele não pode fraquejar. E aí ele começa a ficar ou embotado emocionalmente, ou seja, aquele cara frio. Homem não fala, homem não sei o quê, né? Poucas palavras. Ou agressivo, porque ele vai botar isso pra fora em forma de raiva. Ok? É muito legal porque ela vai falando isso e ela traz exemplos da pesquisa, tá? De palestras que ela deu e tudo mais, e dos dados da própria pesquisa. É tudo baseado cientificamente na pesquisa que ela traz, então é muito legal nesse sentido. E aí, gente, causa um outro comportamento que eu também achei interessante, que ela fala, que é o seguinte: já viram como as mulheres são duras, muito mais duras com outras mulheres? Olha só, você encontra um casal, o cara tá barrigudão, careca, o cara é chato, né? A mulher tá lá inteiraça, plastificada, cabelo pintado e tal. E você vira e fala, nossa, mas é brega a fulana, né? Por que que as mulheres fazem isso? Porque as mulheres têm a questão da perfeição. E aí, essa exigência da perfeição que nós temos, o que a gente começa a fazer? Como a gente não consegue exercer a nossa vulnerabilidade, a gente ataca a outra. Esse é o comportamento feminino. Sororidade zero, né? A gente faz o quê? A gente critica a outra, a gente fala mal da outra, né? Não tem um ditado que fala que as mulheres se arrumam para as mulheres, não para os homens? Porque é nesse sentido. A mulher, ela não quer ser criticada pela outra mulher, porque ela sabe que a mulher vai falar da outra mulher. Ela não vai falar do cara. Entendeu? Porque não é esse o rótulo. Agora, se o cara resolver chorar em público, vai ser assunto para o resto da vida. Porque é a fraqueza dele. Tá bom? Essa rivalidade feminina, ela vem por causa desses rótulos aqui. Como é que você rompe o ciclo? Tá, a gente falou aqui, então, dessa questão das regras sociais, das cobranças em cima das mulheres, em cima dos homens, que impedem com que eles exerçam a sua vulnerabilidade, né? Como é que a gente quebra isso? Empatia, tá? Exercendo empatia. Você começa a se aproximar, você entende o lugar do outro e você exerce empatia. Parar de usar e criticar o outro sem motivo e tudo mais. Tá certo? Para romper esse ciclo, então, ela fala que é empatia.
E amor próprio, porque olha só, a gente só passa a ter empatia, né, com o outro que requer essa vulnerabilidade, e a gente só consegue chegar nesse ponto quando a gente se ama, né? Então, o amor próprio, a autovalorização vão ser requisitos para que você consiga exercer essa essa empatia e se aproximar e dar as mãos para desenvolver junto. São todos vulneráveis, nós os outros, certo? Beleza? Tá, aí lembrando que ela tá falando sempre de uma cultura de escassez, que significa nunca sou o bastante, né? Então a gente tem essa coisa de, se eu nunca sou o bastante, eu tô sempre em busca de ser o bastante. E aí eu não consigo exercer minha vulnerabilidade, eu não consigo olhar e falar assim, eu errei. Eu não tenho isso desenvolvido. Não tenho essa competência. Tá? Então, mudar essa ideia de não ser o bastante é importante. E aí a gente vai entrar de frente com o que ela chama das máscaras e armaduras. A gente cria máscaras e armaduras para nos proteger da vergonha, né? O que a gente faz para proteger da vergonha? Tem vários caminhos. Ela coloca 3 que são os mais comuns que surgem aí quando a gente experimenta essa sensação de vergonha. O primeiro é a alegria como mau presságio. Olha só que fantástico isso. Não tem muita gente que fala assim, já pensa de forma negativa da realidade, que vai dar errado, nem consegue experimentar a alegria, porque fala assim, é bom que não frustra, né? Eu não frustro, não tenho decepção, porque eu já não espero mesmo, é isso mesmo, é ruim mesmo. Pronto, não estou esperando nada. Fica em constante preparação porque vai dar errado. Porque aí a pessoa fala assim, eu já preparo para dar errado, por quê? Porque se der certo, ótimo. Se der errado, não me decepciona. Cara, deixa eu te falar. Você tá deixando de viver a vida, tá? Se você pensa assim, é um pensamento completamente inútil. Porque a pessoa não consegue nem experimentar as alegrias. Mas tem, e muita, viu? Que a pessoa fica nesse ciclo. E olha só, ela coloca uma frase, quer ver? Temos um estoque de imagens terríveis do qual lançamos mão quando não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Você começa a sentir aquele medinho de alguma coisa. Por exemplo, a Rê falou que não consegue, que tem medo de falar em público. Aí você recebe um convite para falar em público. Pronto. O que você faz? Começa a passar na sua cabeça todas as cenas dando errado. Todas. Você chegando lá dando errado. Aí você nem chega lá. Aí você não consegue lembrar do que você ia falar. Aí quando você sobe, as pessoas te vaiam. Ou as pessoas te olham de forma ruim. Ou você sabe que as pessoas não estão gostando. Quer dizer, você só faz cenário ruim. É isso. Pensar a alegria como um mau presságio. Você não pode pensar que pode dar certo. A chance é a mesma. Né? Mas você tá treinado a pensar que vai dar errado. Isso aí, levado ao extremo, é a síndrome do pânico. Tá? O que é a síndrome do pânico? A pessoa só pensa na morte. Tudo que ela vai fazer, ela pensa na morte. Porque se eu sair aqui, se fulano sai na rua, não sai na rua não, porque, se sair pode acontecer alguma coisa, eu posso ter um infarto. Aí ela faz toda a cena da morte na cabeça dela. Isso é pânico. Tá? O que tá atrás disso? Uma coisa que a gente já falou aqui. É o quê? Você fez a conexão da sua autoestima, o quanto as pessoas vão gostar de você, a esse julgamento da entrega. Como não tá dentro de você, tá no seu desempenho, esse julgamento, bom, se eu não for bem, as pessoas não vão gostar. Se as pessoas não gostarem, elas vão me vaiar. Se as pessoas não gostarem, elas não vão. E aí você começa a levar isso pro extremo. Repetir esse comportamento e esse pensamento. Tá? Então você precisa mudar. Qual é a prática que ela indica nesse caso, da alegria como mau presságio? A prática da gratidão. Tá certo? Essa é a prática que quebra esse ciclo. A prática da gratidão.
Comece a ser grato e exercer a gratidão pelas pequenas coisas. Hoje eu postei também um negócio, né? Para cada pensamento negativo, você pensa em 3 coisas boas. Você começa a mudar a sua forma de pensar, tirar essas cenas negativas. E você não tira a cena negativa pensando na cena. Eu tenho que parar de pensar nisso. Eu já falei, né? Eu tenho que parar de pensar no meu dedinho do pé. Na hora, o dedinho do pé vem na cabeça. Então não é assim que a gente quebra um pensamento. A gente quebra um pensamento pensando outras coisas. A gente ocupa o nosso cérebro com outras coisas. Tá? Mas de certa forma não é uma proteção, porque se der errado já tá preparado? Até um certo nível, né? Porque a partir do momento que você nem vai, você não exerceu a sua vulnerabilidade. Entendeu? Esse é que é o negócio. É o medo quando te impede de fazer as coisas. Você sente medo, mas você vai assim mesmo? Tá ok. Você exerceu sua vulnerabilidade. É claro que assim, eu sinto medo de andar lá no 6º andar, na beirada da varanda, porque eu posso cair. Isso é uma realidade, né, minha filha? Não é uma vulnerabilidade. Ok? Não tô falando disso. Mas, eu nem vou aceitar o convite, eu vou falar que eu tô doente, porque aí eu evito de me expor, e aí eu evito das pessoas me julgarem como uma palestrante ruim. Aí você tá deixando de exercer a vulnerabilidade pelo medo da vergonha. Se eu acredito em energia? Energia, acredito. Acredito. Muito. Tá certo? Mas falava, tudo bem. Mesmo com medo, ok. Tá? Se começa a te impedir, toda vez você tem sensação de desmaio, você sua de molhar roupa, aí é uma coisa a ser tratada, tá? É disso que a gente tá falando. Então, viver com ousadia, praticar a gratidão. Outra forma de escudo que a gente cria é o escudo do perfeccionismo, lembra? Se não for perfeito, eu não faço. Tá, só que a maioria das coisas que você faz não é perfeita. A maioria. Tá? Raras as coisas que saem perfeita não tá. Então, como é que a gente quebra esse escudo? Como é que a gente quebra essa armadura aí? Porque é uma forma de boicotar, né? Enquanto não tiver perfeito, eu não entrego. Aí não entrega, né? Enquanto não for relacionamento perfeito, eu não caso. Aí não casa. E assim vai. Aí você não vive a vida. Tá. Vai cair a live. Mas eu vou continuar porque eu ainda vou terminar de falar, tá bom? Eu vou terminar aqui, quando te faltar 10 segundos eu aviso. Pra quebrar essa questão do perfeccionismo, apreciar a beleza das falhas. 2 minutinhos. Mas ainda tem. Quando estiver chegando, eu falo. Como é que a gente quebra essa questão do perfeccionismo? Apreciar a beleza das falhas. Ela usa um exemplo, eu não sei se é nessa parte aqui, mas que fala disso, que a filha dela estava com muito medo de competir na natação. E a filha dela falava que, mãe, porque eu tenho muito medo, porque eu sei que eu sou lenta e eu vou ter que nadar de peito e é o pior pra mim, as meninas vão todas sair da piscina, eu ainda vou estar lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, chora. E aí ela fala o seguinte, olha, você não tá lá pra ganhar. Você não tá lá nem pra sair da piscina junto com as meninas. Você tá lá, a sua vitória é entrar, se molhar e sair do outro lado. E ela trabalha essa ideia e ela fala o tanto que ela se sentia vulnerável nessa situação, porque ela tinha passado por isso quando criança. Olha só como é que a gente trabalha a nossa vulnerabilidade, né, com os filhos. E aí ela fala... Voltamos, gente. Terminar de falar aqui. Bora que eu quero vocês. Terminar aqui pra gente poder entender, porque tá muito legal esse papo. Isso. Então, ela tava falando isso, né? Que a filha dela tava com medo de se expor na piscina, porque ela não ia ganhar. E ela explica assim, olha, não é sobre ganhar, é sobre você se molhar, se arriscar e ir lá e se molhar. É essa a sua vitória, né?
E aí ela fala que aconteceu exatamente isso. A filha dela entrou, aí todas saíram da piscina, já tava pra chamar o outro coisa, e a filha dela ainda tava lá nadando. E ela e o marido lá na beira da piscina, vamos lá, sim! Aí a filha dela sai toda feliz, abraça o treinador, agradece. E ela tava com raiva do treinador, porque o treinador tinha obrigado ela obrigada assim, né? Tinha falado que ela ia competir. E aí ela fala com a mãe: mãe, eu fui lá e me molhei. É sobre isso, vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é sobre vencer, gente. Não é. É sobre ousar. É sobre arriscar-se. Tá? Não, vergonha... qual que é a diferença entre vergonha e arrependimento? Vergonha é essa sensação de impotência que a situação te coloca. Arrependimento tem muito mais a ver com culpa. E aí eu não sei se você estava aqui, eu expliquei a diferença. A culpa, você percebe que tomou uma decisão errada, que teve um comportamento infeliz. E aí você se culpa, e aí você tem a chance de melhorar. A vergonha não. A vergonha, ela é uma coisa ligada à identidade. Eu sou fraca, eu sou feia. E aí, quando tocam nessa ferida, quando te expõem nessa sua vulnerabilidade, você se traumatiza, você sente uma sensação péssima. Ela fala que de dor, inclusive física, depender do tipo de vergonha. E aí isso é vergonha. É diferente, né? É do tipo, eu errei, eu tirei uma nota baixa e eu sou burro, né? Eu tirei uma nota baixa. É comportamento de culpa. Eu sou burro, comportamento de vergonha. Então tá. O escudo do perfeccionismo, eu falei que é apreciar a beleza das falhas, né? Amo. Aliás, ela coloca as coisas com palavras muito bonitas, assim, é muito legal. E o escudo do entorpecimento, tá? Aí ela vai falar que hoje em dia todos nós temos alguns vícios, né? E o entorpecimento é uma forma de anestesiar-se diante da realidade. Então, eu bebo, eu jogo, eu trabalho muito, eu o tempo inteiro fico saindo de casa, né? Cada um tem ali uma válvula de escape, digamos assim. E quando isso ultrapassa o limite do razoável, é o entorpecimento, né? É o vício, o entorpecimento. E aí, isso seria uma forma, então, de de se esconder da vergonha. Ou seja, você se bloqueia ali de experimentar a sua vulnerabilidade. Tá? Como que você quebra esse escudo? Como é que você destrói essa armadura? Impondo limites, encontrando um bem-estar verdadeiro e cuidando do seu próprio espírito, né? E aí ela fala de como fazer isso. Pessoas plenas se relacionam com uma autovalorização com limites, né? Então você dizer, se você tem alguém que te exige muito, por exemplo, um trabalho, você colocar limites. Se você faz muito uma coisa, né, esse entorpecimento aqui, você conseguir enxergar o que é o limite do razoável, e aí você, colocando isso, você quebraria, então, essa máscara, esse escudo aí do entorpecimento, que é uma forma de não entrar em contato com a vulnerabilidade. Ok? A aceitação também, né? A aceitação, essa questão... Ela faz uma diferenciação que eu gosto muito também, que é a aceitação da se sentir aceito. Olha só, se sentir incluído, se sentir aceito. A aceitação é uma questão de aceitar as suas próprias vulnerabilidades. Entender que elas existem, gostar delas e enfrentar a vida sendo pleno. Ou seja, a partir delas, inclusive, tá? Enquanto que o ser aceito, de novo, joga para o outro a responsabilidade. Eu preciso que o grupo me aceite.
Então eu vou fazer o que ele me pede, o que ele quer que eu faça, para que ele me inclua. É uma necessidade de julgamento do outro. Então o controle que você tem disso é zero. Não é? É muito legal. Ela faz algumas diferenciações muito legais. Outra forma de, além de impor limites, é então o cuidado com o alimento, é cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, ter algum tipo de espiritualidade e tudo mais. Isso tudo te evita usar a máscara do entorpecimento, tá? E aí tem outras, por exemplo, ela coloca assim, viver como viking ou vítima. Tem pessoas que enxergam a vida, acham que a vulnerabilidade não é importante e que ou você é viking ou você é vítima. Ou seja, ou você tá na luta, tá enfrentando, tá vivendo, ou você é um fraco que é vítima. E aí não existe meio termo. Não existe meio termo. Entendeu? Esse negócio de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é pra gente coisa de gente fraca. Tá? E aí, como você ou é viking ou é vítima, você vai sempre pra luta. Então você tá sempre em discussões, você tá sempre sendo bélico, né? E aí o viver com ousadia, né? Ela fala, o quebrar essa máscara, quebrar essas armaduras, ela chama de como, assim, aí a partir disso, como é que eu vivo com ousadia? Ou seja, como é que eu exerço essa vulnerabilidade se eu tiver essa armadura? Nesse caso aqui, o impacto positivo vai ser quando você conseguir relacionamentos significativos, fazendo vínculos e expondo as suas vulnerabilidades com quem você ama, com quem você tem vínculo, com quem você confia. Quando você consegue falar, cara, eu tô com medo, poxa, eu realmente pensei isso, mas eu pensei errado. Quando você assume essa responsabilidade, você começa a deixar de ser viking ou vítima, que também não dá. O difícil é saber esse limite, sempre. Por exemplo, Zoka. Sim. Ela coloca uma coisa que eu achei legal, que é assim, olha só, observa as pessoas que te amam, observa as pessoas que convivem com você. Elas estão sempre falando sobre isso, é um indicativo de que esse pode ser o seu entorpecimento. Não é verdade? Aí eu já falei, né, da superexposição, né, o quanto bloqueia as pessoas que estão ali convivendo com você. Se você descarrega a sua vulnerabilidade em cima do outro, você não faz vínculo, você afasta o outro. Ninguém gosta disso. Isso é uma relação que vai se construindo ao longo do tempo. Tá bom? Fugir também, né? A pessoa que zigue-zagueia é a pessoa que fica fugindo ali de enfrentar essa vulnerabilidade. Bom, mais duas coisas que eu achei legal. Ela tem um capítulo que ela fala só sobre empresas, só sobre líderes, sobre gestão vulnerável, né? Sobre como ser um líder que incentiva as pessoas da equipe a exercerem a vulnerabilidade e serem pessoas plenas. E ela fala o seguinte, o grande segredo, resumidamente, exerça sua vulnerabilidade. Seja um líder de verdade. O líder de verdade é esse que acolhe e faz. Igual o pai faz com o filho, né? Que eu falei que é importante ele saber que ainda vai amá-lo. A mesma coisa é o líder com o liderado. Ele precisa saber que ele pode errar. Ele precisa saber que. Porque senão você mata a criatividade, a inovação, a ousadia. A pessoa tem medo de testar qualquer coisa diferente, cara. Ela não vai usar. Né? Como é que ela vai fazer isso? Se ela vai ser punida, né? Tem empresas que têm a cultura da vergonha, né? Ou seja, qualquer coisa que você faz, você é lá humilhado, escrachado na frente. Cara, a chance das pessoas conseguirem contribuir é mínima. Agora, se a pessoa está numa empresa em que tem um líder ousado que assume as vulnerabilidades, que permite erro, mas que consegue orientar, aí sim. Ainda existem empresas assim, só o que há, né? Só o que há. Tá? Gera frustração, com certeza. Gente, adoecimento mental nas organizações é o que mais tem. Tá? Você pode não gostar, elas existem.
E aí é melhor então você se adaptar, trabalhar sua cabeça para lidar com pessoas mais difíceis nesse sentido, ou a vida fez isso comigo e se colocar no papel de vítima. É melhor você trabalhar você. Você saber que aquilo ali não é pessoal, por exemplo. Né? Eu já passei por situações assim. Eu já passei tanto por situações em que aconteceu alguma coisa comigo e eu me senti ofendida e sofri aquela vergonha, né? E me cobrei, inclusive. E depois, quando eu amadureci, eu consegui entender que é o seguinte, a pessoa fala um negócio e fala, cara, mas deixa pra lá, eu sei que não é comigo, eu sei que ela tá sofrendo, eu sei que ele tá passando por um momento difícil. Você consegue, olha só, de novo, empatia. Você com empatia consegue entender inclusive isso. Cara, ele tá passando um momento difícil. E pra ele é difícil passar por isso, né? E você consegue passar sem sentir vergonha, tá? Aí ela fala, então, na questão das empresas, ela fala dessa questão da cultura da vergonha. Existem empresas que têm a cultura da vergonha. E aí precisa de líderes ousados para quebrar essa cultura. E ela fala no final de filhos, né? Como eu falei para vocês, criando filhos na cultura da ousadia. Eles precisam... Gente, tem duas coisas importantes. Fazer vínculos. E ter a certeza de que as pessoas com quem você tem vínculo não vão deixar de te amar porque você passou vergonha, porque você errou, porque você falhou, porque você viveu com vulnerabilidade. É essa certeza de que se der merda em tudo, desculpa a palavra, mas é assim, ó, ter coragem para exercer a vulnerabilidade se tudo der errado, eu tenho certeza que as pessoas que eu amo e que me amam continuam me amando. Entende? É essa certeza que encoraja a pessoa a ser quem ela é. Né? Como foi bom você tocar nisso. Aconteceu um gato comigo sábado. Deveria ter pensado assim, as pessoas passam por problemas, deixa pra lá. Isso aí. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Olha só. Se eu for fazer esse julgamento antes, por exemplo, de postar qualquer coisa, então eu vou postar alguma coisa nas minhas redes sociais e aí eu penso, mas a pessoa pode pensar dessa forma, a pessoa pode se ofender por causa disso, eu não vou fazer nada, entendeu? Entende? Não ficou bom o suficiente, as pessoas vão falar que isso aqui não ficou bom, olha o que elas vão achar disso. Eu tô tão preocupado com o que os outros estão pensando que eu deixo de ser eu, né? E é disso que ela fala, não tem segredo, ela fala, não tem fórmula mágica, nem garantia nenhuma de que você, seus filhos, seus liderados vão ser pessoas plenas. Mas tem uma coisa que funciona nisso tudo, fazer vínculos de confiança, né? Ter pessoas com quem você pode contar, com quem você pode ser honesto, com quem você pode confiar, em quem você pode confiar. 2, saber que elas vão te amar. Não é apesar das vulnerabilidades, é exatamente pelas suas vulnerabilidades, que é quem você é. As suas vulnerabilidades falam de quem você é, né? E terceiro, você se mostrar vulnerável como exemplo, tá? Quando você é exemplo, você é o gestor, você é o pai e a mãe, né? Você é o filho, você é o líder comunitário, você é exemplo. Então, você virar e falar, gente, nossa, falei errado. Nossa, é verdade. Poxa, eu fiz uma live, gente, esse final de semana, em que eu senti muita vergonha. Claro, falei um monte de coisa pessoal aqui, coisa engraçada que aconteceu comigo. Hoje eu olho e acho engraçado. Na época eu sofri, com certeza, de algumas coisas que eu contei aqui. Eu tava exercendo a minha vulnerabilidade, sendo quem eu sou. Claro que eu sou cheia de falhas, claro que eu erro um monte de coisa. Não tem perfeição, gente. Mas a gente quer julgar o outro ao invés de julgar a gente. E esse é o grande mistério.
Esse é o grande segredo, né? Quando você julgar no outro, pensa o seguinte: 1, você usou o seu mapa. 2, provavelmente essa falha do outro tá no seu mapa. Então essa falha é sua. 3, o que você pode fazer para mudar isso? Em você. Tá bom? Nossa, a gente falou muita besteira. Se for uma pessoa que eu gosto, eu me preocupo. Mas se for uma que eu não gosto... Você já viu? Olha só, uma das coisas engraçadas que o comportamento humano traz, né? Por exemplo, se alguém da nossa família que a gente ama muito, não sei o que e tal, e a pessoa tá passando vergonha, a gente sente vergonha junto. Já perceberam isso? Já perceberam esse comportamento? Por que a gente faz isso? Porque é a nossa vulnerabilidade que tá em jogo. Não é a do outro. É a nossa. Né? Minha filha, por exemplo, vai apresentar na escola, todas as vezes eu choro. Todas. Todas. Sem exceção. Ela fala, eu já começo. Por quê? Porque eu penso, ai, cara, o mundo é cheio de crueldade, coitada, ai meu Deus, ela tá sentindo vergonha. Só que, cara, isso é da minha vulnerabilidade. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Não nela. Eu não vou protegê-la disso. Porque a vida é vulnerável. Entendeu? O que eu posso fazer? Dar recursos para ela lidar com isso. Trabalhar, falar, minha filha, você errou, mas foi ótimo. E foi lindo. E a mamãe sentiu todo o orgulho que ela poderia sentir no mundo por você estar lá. Porque você foi corajosa, foi lá e falou. Esse é o caminho, tá? Exercendo a vulnerabilidade. E ela olhando coerência entre o que eu tô falando e o que o Rodrigo tá falando com o que a gente tá fazendo. Se ela percebe, se você falar, é isso, vá com vulnerabilidade. Na primeira oportunidade você vira pra ela e fala, eu não vou não. Não vou não, minha filha, porque não sei o quê. Você não tá ajudando, né? Tá? Gente, esse é um assunto mara. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, se vocês tiverem, sei lá, quiserem saber mais sobre esse assunto, mandem pra mim, não tem problema, eu respondo. E vamos ver se eu consigo fazer aí. Eu quero ver se mais pra frente eu consigo fazer uma cartilhazinha de práticas pra gente exercer a nossa vulnerabilidade. Porque estar aqui na live é exercer uma vulnerabilidade, tá? Não é fácil, mas tamo aí, certo? Beijo pra vocês, com Deus, e até live terça-feira que vem. Convidada especial, de novo, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo, ficarem aqui e participarem. Foi ótimo, adorei. Beijo grande!